Assinalação, a gente vai entrar com o nosso convidado especial. Respira fundo, prepara sua mente, abre para expandir, para a gente receber essa oportunidade grandiosa aqui mais uma vez. Muito obrigada, José Júnior, pela sua disponibilidade em servir aos colegas, aos amigos. Isso é tão importante, é muito bom ter essa parceria com você, agir, enfim. A rotina deve estar chegando por aí. Bruna já está na sala. Obrigada, meninas que estão aqui. Continue enviando o convitinho e vamos meter bronca, porque eu falei para o José que o tempo é de ouro e ele é todo dele hoje. Essa manhã o tempo é do José. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Né, Carol tá por aqui com a câmera ligada, já inalando seu óleo. Luciene, Carla Arruda, minha amiga, né? Conversamos ontem rapidinho. Alessandra, Dalva, maravilhosa. Dalva ali sempre presente também. E Silvana, é um prazer imenso estar com vocês nessa manhã, né? Trazendo aqui um conteúdo que eu preparei especialmente para vocês, de algumas coisas que eu já venho falando sobre liderança, mas eu queria relacionar esse conteúdo com um ano que a gente vai entrar. E eu já quero, de cara, dizer para vocês: nada e absolutamente nada que eu vou falar aqui tem a ver com religião, tá? Não tem Não, e não entraria nesse ponto, guarda do né, de gelador. jeito algum. Eu vou só mutar aqui rapidinho os microfones, tá, Cris? Só para a gente poder, só para a gente não perder o fio da meada, e depois, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. E a minha equipe, ela tem uma sinergia muito grande, é muito miscigenada, e a gente tem pessoas de todas as religiões que vocês possam imaginar. Então, ontem eu trouxe um conteúdo, né, uma meia hora de conteúdo falando só sobre a numerologia do número um, que é o ano que a gente vai entrar, e como que isso pode relacionar com a do Terra. Então, eu queria, né, pedir para vocês que nesse momento que a gente está aqui conectado, eu trouxe aqui algumas coisas bem importantes mesmo, para a gente poder desenvolver na nossa mentalidade, para a nossa liderança. Então, meu convite para vocês nessa manhã é que vocês pegassem caderno e caneta. Eu sei que muitas pessoas entram em treinamentos fazendo qualquer outras coisas, né? Não está de fato conectado, porque eu falo que você está de corpo e mente presente, não só de corpo. E a mente já foi para outro lugar. Então, muitas vezes a gente tem conteúdos valiosos, tem pessoas que trazem conteúdos, né, pensados para poder desenvolver a liderança e principalmente os resultados, e a gente não aproveita ao máximo aquilo. Então, eu queria dizer para vocês que a gente tem uma possibilidade gigantesca de melhorar os nossos resultados em 2026. E isso por quê? Porque eu estudo muito energia, eu acredito muito em física quântica, na lei do universo, né, na energia que a gente emana para as coisas, o poder que a gente tem quando a gente emana coisas boas para as outras pessoas, e principalmente, né, porque eu sou totalmente feito aí de lei da atração. Acredito demais na lei da atração e já tive inúmeras provas na minha vida de que isso acontece e isso funciona. E daí a gente tá saindo de um ano bem perturbado, tá? Bem perturbado, assim, energeticamente, e entrando num ano extremamente próspero. E é um ano que vai exigir algumas coisas. E o que que isso tem muito relacionado com a do Terra, com o nosso trabalho aqui dentro do nosso negócio de marketing de relacionamento? Porque é o ano da liderança. O ano um é o ano que vai te exigir ser líder. É o ano que vai te exigir para poder chegar no próximo nível que você deseja, e eu não estou nem falando só de título, vai precisar que você quebre alguns ciclos, né? Então, eu relacionei aqui 8 principais pontos e depois eu vou trazer isso relacionado ao nosso negócio. Então, o primeiro que vai exigir demais de nós em 2026 é quebra de ciclos coletivos. Você sabe aquela coisa, você ir pela cabeça do outro? Ficar, não pelas tuas convicções, mas pelas convicções de outra pessoa, do inconsciente coletivo. A pessoa chega para você e fala assim: ah, mas é dezembro.
Dezembro é tudo difícil. Quem disse? Quem disse que dezembro tem que ser difícil? Eu lembro que o ano passado eu bati o Blue Diamond em novembro e eu falei, meu Deus, dezembro vai ser uma catástrofe. Olha meu pensamento. Eu falei, já paga, paga, paga. Esse pensamento péssimo. E consegui. Eu falei, olha, pelo movimento que eu fiz para bater esse Blue Diamond, se eu bater um Platinum, já vai estar lindo. E requalifiquei diamante no mês seguinte. Então, quem disse que precisa ser sofrido? Quem disse que precisa ser esse peso todo que a gente coloca? Dois, derrubar estruturas cansadas. Não sabe aquelas pessoas que estão se arrastando? Não, estão até com sua própria estrutura da Doterra cansada. A pessoa não tem energia, a pessoa não faz mais nada inovador, ela não produz, ela não faz um conteúdo, ela não faz nada. Então tem uma grande tendência a derrubar estruturas cansadas, estruturas familiares, de relacionamentos, amizades cansadas, onde você vê que só você dá e a outra pessoa não. Três, forçar novas lideranças. E aqui é onde o bicho pega. Forçar novas lideranças. Então vai ter que aparecer líder. Assim, gente, um espaço ele nunca fica vazio. Ele sempre é ocupado. Então, quando um líder se perde no caminho, ou ele desiste, ou ele sai, esse lugar ele é ocupado por alguém. Esse lugar nunca fica sozinho. Então, é um ano onde a gente vai ver muitas pessoas despontando, sendo líderes, pessoas que vão aparecer e você fala, meu Deus, essa criatura aqui era não sei quanto tempo uma elite. Que coisa que aconteceu que essa mulher aí virou diamante? Por quê? Porque vai forçar, vai ter essa, você vai sentir essa necessidade. Quarto, criar novos centros de poder. Aquele poder pessoal que vem do centro mesmo, um centramento, um aterramento para você conquistar, porque é um ano onde as coisas acontecem mais rápido, né? É início, é novo. E alguns pontos aqui de atenção, né? Que é sistemas que sobreviviam por inércia começam a falhar, né? E isso em tudo, tá? Não estou falando só de Doterra, não. Estou falando de tudo. Estou falando de governo, eu estou falando de família, eu estou falando de relacionamentos, eu estou falando de tudo. Não à toa, gente, só ontem, duas pessoas próximas de mim anunciaram término de relacionamento, de casamento de anos. Várias pessoas entrando num ciclo totalmente novo, né? Pessoas bem próximas. Pessoas que só repetiam fórmulas perdem a força. Então, algo que você está só no copia e cola, não é algo genuíno teu. É ficar ali só no script. Vai ficar lá vendo os vídeos de uma pessoa e fica só copiando exatamente o que o outro faz, sem nem pensar o porquê que você está fazendo aquilo. Só repetir. Repetir sem padrão. Repetir sem aprofundamento. Quem tem identidade fraca sente medo. Então você vai ver que aquelas pessoas que não têm uma identidade, não têm uma personalidade, não se coloca, não tem posicionamento, vão ser pessoas que vão sentir mais medo, porque é um recomeço. É um recomeço para muitos e a gente está bem alinhado, né, com o propósito aí do que a do Terra está trazendo de inovação, de vários produtos. A gente vai ter a faca e o queijo na mão, né? E eu estou muito animado e muito feliz por isso. Mas como que a gente vai se posicionar nesse novo tempo? E por último aqui, quem tem essência forte sente um grande chamado. E é por isso que eu trouxe aqui essa questão de forçar as novas lideranças e criar novos centros de poder. Porque pessoas vão sentir um chamado muito grande, não pelo título em si, mas porque ela relaciona aquilo com algo muito poderoso dentro da vida dela. E algumas fichas que ainda não tinham caído, elas começam a cair. E daí, o que que eu trouxe de poderoso de liderança, que é algo que eu tenho trabalhado demais com a minha equipe? Demais, assim. Todas as nossas conexões, praticamente, eu tenho falado de liderança, porque a gente sabe que, assim, o produto, ele é o mesmo para todo mundo. Só que assim, gente, o nosso produto é maravilhoso, é incrível, poderoso, né? Sem igual. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, é só um produto. É só um produto. E o que que faz uma pessoa pegar esse produto e chegar no topo do negócio, ultrapassar esse topo, e às vezes não é o topo de título, é o seu topo pessoal, é aquilo que você escolheu
para você mesmo, e outras pessoas ficam na inércia e não conseguem sair do lugar, se o produto é o mesmo. Porque o produto é só um meio. O produto é só o meio. Sabe o que faz as pessoas crescerem no marketing de relacionamento e realizar seus sonhos, suas metas e muita coisa? É a liderança. E não é a liderança da Cris, por exemplo. Não é, é a Cris. A Cris é minha líder. Não, é a minha liderança. Não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre mim mesmo, né? Vocês conhecem a minha upline, a minha líder, que é a Gisele, e eu bati Blue Diamond antes da Gisele, bati diamante antes da Gisele. Construí um patrimônio muito interessante. Fiz o meu primeiro milhão em doTERRA. Fiquei muito feliz, feliz demais assim da vida. Era algo que eu desejava. Mas isso não é sobre o outro, isso é sobre mim. Isso é sobre o teu desejo. E daí a gente tem que cutucar os nossos porquês, até você achar o que de fato é o teu motivador. E não aquela motivação barata, mas a motivação que vai te tirar da inércia e vai te fazer ter atitudes que até hoje você pode ter 5, 6, sei lá quantos anos você pode ter de doTERRA. O mês que vem eu completo 3 anos de doTERRA. E eu já anotei várias coisas que eu vou começar a fazer o ano que vem, uma nova postura depois de 3 anos. Mesmo já tendo dado certo, a gente precisa se reinventar o tempo inteiro. Nós não podemos ser postes, nem árvores e nem portas. A gente precisa ser flexível. Usa a Siberian Fur, tá? Para flexibilidade, para te trazer aí momentos onde você vai exigir de você isso. Então, vocês vão acompanhar comigo esses 7 pontos que eu anotei aqui, para que a gente possa trabalhar em cima disso. Anotem, por quê? Vocês vão pegar isso e vocês vão colar na geladeira. Pode colocar um post-it e colar na geladeira. Pode colocar no fogão, no espelho, na porta de saída de casa. Não importa. Aonde você vai ter uma conexão e você vai visualizar aquilo para você lembrar desses pontos aqui. Eles são importantíssimos. Pode doer? Pode doer, né, Carla Ruda? Pode doer, pode doer, mas vai te tirar daquele lugar que está confortável. Cris, quer falar? Quer falar? Pode abrir aí, Eu quero antes da tirar uma gente entrar dúvida nos com pontos. você dos 7 pontos, tá? Tá, Quebra de ciclos coletivos, número 1. Número 2, derrubar estruturas cansadas. 3, forçar novas lideranças. tá. 4, criar novo senso de poder. O 5, o Centro, 6 e o centro 7 eu de, me centro perdi. de poder. Centro de poder. Centro. Isso. Agora, o 5, o 6 e o 7, eu anotei um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não tô sabendo o 5 é qual? Cinco é sistemas que sobreviviam por inércia Por inércia. começam a falhar. Tá. Isso, O identidade sexto fraca. é o sétimo. É o sétimo. E o Quem tem 6 qual é? identidade fraca sente medo. Quem tem identidade fraca sente medo. E o oitavo é quem tem essência forte sente um grande chamado. 4, 5. Faltou o 6, então. Faltou 6, então. Pessoas que só repetiam fórmulas perdem força. Ah, esse aí eu não anotei. Que é o que eu expliquei sobre as pessoas que só faz Ctrl C, Ctrl V, mas não pergunta nem por que está fazendo aquilo. Às Entendi. vezes você fica ali olhando a pessoa no Instagram e fala, eu vou fazer exatamente o que essa pessoa está fazendo. Por quê? Uhum. Por quê? Né? Então, ter um senso de aprofundamento e saber exatamente por que você está fazendo, o que você está fazendo, é importante. E daí, vamos entrar nisso aqui, que pode ser doído, mas é necessário, porque a gente está nessa época do ano e é maravilhoso quando a gente faz daquele cutucão, sabe? Quando a gente aperta um pouquinho na ferida, para a gente poder realmente tirar as cascas, aquelas cascas da cebola, que elas já estão ali seca, esturricada, e a gente trazer algo mais novo. Né? Então, o primeiro que a gente vai anotar aqui é: seu trabalho não cresce quando você trabalha mais. Seu resultado não cresce quando você trabalha mais. Cresce quando você para de mentir para si mesmo.
Então, a maioria, gente, a maioria dos líderes, a maioria, eles não crescem por falta de ação, né? Ou por falta de foco. Não, não é por falta de ação. É por falta de engano sofisticado. A pessoa ela tem aquele auto-engano. Aí ela fala assim: ah, eu estou fazendo o meu melhor. Não, você não está fazendo o teu melhor. Você não está fazendo o teu melhor. Você está fazendo o que é confortável para você. Porque quando você está fazendo o teu melhor de verdade, todo mundo encontra zonas de extremo desconforto quando você está decidido a fazer o teu melhor. Então, fazer o teu melhor é uma frase vaga que a maioria das pessoas usam para sustentar a inércia que ela está vivendo, para sustentar aquela coisa tranquila. Eu quero, eu digo o que eu desejo, mas eu não me arrisco tanto. Então, a gente vai aprender algo dentro da liderança que arriscar-se é algo necessário e é base. Base de toda liderança é se arriscar. Às vezes dá errado, às vezes dá errado, mas está tudo bem. Te coloca num outro nível de pensamento, num outro nível de entendimento. E as coisas elas começam a acontecer diferente. Segundo ponto, seu time não replica o que você ensina. Seu time replica o que você tolera. Então, aqui, você pode falar, né, como líder, liderando um time de pessoas, você pode falar sobre compromisso, você pode falar sobre ética, você pode falar sobre profissionalismo, você pode falar um monte de coisa. Mas, assim, o que realmente as pessoas vão entender como cultura desse negócio? O que você deixa passar? Quais são os conflitos internos teus, da equipe, as situações que você não pontua, que você não alinha, que você deixa passar. Deixa o pau torar, como a gente diz lá em Pernambuco. Deixa o pau torar e não resolve aquelas coisas que precisam ser resolvidas. Se pergunte, o que você normaliza? O que é errado que você normaliza dentro do teu negócio? O que você normaliza? O que você não corrige? O que você não corrige nem em si mesmo e nem no outro. Gente, eu sei que é desconfortável fazer ajustes e feedback. É desconfortável. Eu sei. Até para mim. Também, às vezes, eu fico, ai, meu Deus, vou ter que alinhar essa pessoa, vou ter que chamar ela para dar um feedback. Que saco! Mas é necessário. Mas é necessário. E quando a gente não faz, a gente se lasca depois, porque começa a virar uma bola de neve. Terceiro ponto, anotem aí. O problema não é a falta de foco. A gente fala tanto de foco, né? Mas não é o problema. Sabe qual que é o maior problema? É o excesso de distração emocional. Você se pega fazendo umas coisas que não são tuas. Todo momento se bananando ali, né? Escorregando numa casca de banana atrás da outra, por conta do emocional. E aqui, sabe o que mais pega no emocional? Buscar validação. Eu estou sempre buscando a validação da Cris. Se a Cris está achando legal, se a Cris está achando que isso aqui vai me fazer crescer, se a Cris gosta, se a Cris não gosta. Às vezes, quando é a líder, até tá bom, né, Cris? Até tá ótimo. E quando é aquelas pessoas que nunca nem construíram nada na vida? E quando você está buscando a validação de outras pessoas que nem te conhecem, que não estão nem aí para você? E quando você deixa de se expor diante do teu negócio, com medo do que as outras pessoas vão falar, com a validação do marido, com a validação da esposa, com a validação dos pais. E daí a gente começa a assumir um outro controle como líder, líder da nossa vida, antes de ser líder desse negócio, é o que você quer? O que você busca? É muito mais sobre você do que do outro. Eu sei que a minha mãe me ama, eu sei que eu sou o amor da vida dela. Mas quem decide quem tem as atitudes e as decisões do meu negócio sou eu que conheço esse negócio, não é a minha mãe. Então eu não vou buscar a aprovação dela. Eu não vou me distrair com comentários. Eu não vou me distrair com absolutamente nada que diz respeito ao emocional de outra pessoa que vai me atingir. Que vai me atingir. Você está ali. Digamos que você foi comprar, tá conversando com uma amiga próxima, e ela levou uma outra amiga. Vocês estão num café. Aí, né, a Cris está me contando
que ela quer trocar o carro dela e ela quer comprar um carro XPTO. Aí a amiga que eu levei de intrusa, né, de intrusa, que tá ali, que nem conhece tanto a Cris, começa a falar: Cris, comprar não, amiga, esse carro. A fulana de tal que eu conheço tem esse carro aí e ele já deu tanto problema, e não sei o que, isso e aquilo. A Cris sai do café com uma decisão que ela já tinha tomado, que queimava o coração dela de trocar aquele carro, de pegar aquele, ela já sai com uma dúvida na cabeça que uma alma cebosa que saiu das profundezas do inferno para poder ir dar palpite onde ela não foi chamada, plantar a semente da dúvida na cabeça dela. Então pensa, o que está entrando no teu emocional que é uma alma cebosa que está colocando que não diz respeito ao que queima e arde o teu coração. E o nosso emocional, todos os dias, tem uma tendência a ser abalado por conta de outras pessoas. Outro ponto aqui sobre emocional. A gente está o tempo inteiro evitando o desconforto. E isso é uma grande distração emocional. Aí, de novo, não é falta de foco. Ai, porque eu estou sem foco para fazer o meu negócio agora. Ai, não estou com foco, eu tenho uma dificuldade muito grande de focar. Não, meu bem. É evitando desconforto, porque é desconfortável você pegar um celular e você gravar um conteúdo para o Instagram. É desconfortável você pegar meia hora ali do teu dia e pegar 10 contatos e falar, hoje eu vou convidar esses 10 aqui. É desconfortável você, que nunca fez uma reunião sozinho, marcar uma reunião sem depender do teu líder ou de alguém próximo para ir lá apresentar contigo. É assumir o protagonismo do teu negócio. É desconfortável. É desconfortável. Só que a gente só cresce quando a gente supera esse desconforto. E outra coisa, aí esse aí é pau. É pau na cabeça. Fugir da rejeição. Eu sou a pessoa que eu mais fugi, que vocês conhecem que mais fugiu da rejeição. Sou eu. Sou eu. Fugi demais da rejeição. Eu tenho um episódio na minha vida que eu fui expulso da casa de uma tia minha, né? Quando eu tinha 18 anos. Eu vim para São Paulo, morei um tempo com essa minha tia, e a minha tia falava que eu tinha mania de grandeza. Ela se incomodava comigo, ela me expulsou de casa. Anos de terapia, para entender que eu não tinha sido culpado da situação, porque eu me culpava por ser. Quando eu comecei o meu negócio de marketing de relacionamento, eu tinha medo de convidar as pessoas. Na época não tinha WhatsApp, né? Isso era 2012. Então, quando nós íamos ligar, convidar alguém, era tudo por telefone, ligando para a pessoa. O que que acontecia com José Júnior? Desligava o telefone antes da pessoa atender. Aí, quando a gente estava fazendo uma blitz de convite coletiva, aí sabe o que eu dizia para a pessoa? Não atendeu, caiu, deu caixa. Mentia para mim mesmo e para as outras pessoas. O que era isso? Medo da rejeição. Era o medo de ser rejeitado. Como se a pessoa estivesse me rejeitando. Como se ela fosse dizer, quando ela dissesse não para o negócio, ela estava dizendo não para mim. Não, o não não é para mim, o não não é para você. Na maioria das vezes, eu sei que isso é balela, para muitas pessoas é balela, já é batido, mas quando a pessoa ela te diz não, o não é para ela, é para as oportunidades, as possibilidades. O não é para o negócio, não é para você. Tem nada a ver com você. Claro, se você for uma pessoa chata, as pessoas não vão querer fazer negócio com você. Mas a gente não está, né? A gente não está começando desse pressuposto aí. Então a gente precisa trabalhar o nosso medo de rejeição. Anotem o quarto ponto aí. Reconhecimento não é prêmio, é consequência matemática. E daí eu adoro esse tema porque muitas pessoas ficam achando que reconhecimento é porque a pessoa é preferida. Ai, vamos reconhecer essa pessoa porque ela é preferida. Ou então, não, vamos pegar aqui a Carol Diniz, né? A Carol é a preferida da Cris, né? Então a Carol só está crescendo porque é a preferida da Cris. Tem nada a ver. É matemática pura. É matemática pura. E tem alguns pontos, né, que a gente prevê, na verdade, quando alguém vai ser reconhecido, vai ter destaque dentro do negócio. O primeiro deles é volume consistente. É aquela pessoa que ela não abre mão daquele volume, ela entrega aquele volume por mês, ela vai buscar, ela não deixa que as coisas aconteçam. Ontem
Fui lá e fiz uma chamada. Dia 15 tinha algumas pessoas que não tinham ganhado o produto do mês ainda, não tinha feito a ativação mensal. Fui lá e cutuquei as pessoas. Não como cobrança, mas me posicionando, tipo, você não vai dar o exemplo para a sua equipe? Como que você não dá o exemplo para a sua equipe? Se a gente não dá o exemplo, o que que a gente está fazendo nesse negócio? Outra coisa, comportamento profissional repetido. Então, a pessoa que vai ser reconhecida, a pessoa que está a um passo de avançar, ela é consistente. Não estou falando só do resultado que ela entrega como volume por mês, mas nas atividades ela está sempre em movimento, ela busca fazer eventos, ela está sempre apresentando para outras pessoas, apresentando os olhos, apresentando a oportunidade, ela está sempre se colocando como líder e como protagonista do negócio dela. O protagonista da tua equipe não é a Cris, não é a Bruna, não sou eu, não é, é você. É você. Então, para de ficar olhando a fulana de tal lá no Instagram e falando a fulana é a protagonista. Não, ela é a protagonista do negócio dela, do seu é você. Do seu negócio é você. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade. E você vai liderar o outro grande insight aqui é que você vai liderar e você vai fazer o seu mesmo quando ninguém está te olhando, mesmo quando você não está tendo aquele reconhecimento, porque tem gente que é movida a só reconhecimento. No mês que está tudo favorável para ela bater o poder de três, uhul, ela tá louca ali virada no giraia. No mês que as coisas estão mais desafiadoras, aí o povo foge. Sumiu, já foi de arrasta. Foi de arrasta faz tempo. Quem é você? Quem é você dentro desse cenário da liderança? Você é o que é vulnerável e foge quando aparece o mínimo desafio, ou você é aquele consistente, mesmo quando o mundo parece desabar sobre tua cabeça? Eu tenho uma pessoa na minha equipe que sexta-feira recebeu o diagnóstico de leucemia, e é uma pessoa importantíssima no meu negócio, porque é uma premier da minha Gold que me qualifica. O que que acontece, gente, no momento desse? Você tira negócio, e você tem o apoio como líder. O que que a tua equipe está precisando sentir de você enquanto líder? E quando ela me contou, a gente conversou e eu dei todo o apoio ali emocional para ela. Gente, e ontem no alinhamento semanal, que eu faço toda segunda-feira, ela é a primeira a entrar em tudo. Ela é a primeira, depois que eu entro na sala, ela é a primeira que entra em tudo. Ela estava tão feliz, tão sorridente e tão decidida. Aí o que eu falo para a pessoa? O emocional é 99%. É 99%. Tem uma outra na equipe que foi diagnosticada com câncer há 7 anos atrás. E daí ela foi lá no médico, ela estava me contando isso semana passada. Ela chegou lá no médico, aí o médico falou assim, Helena, como que tá? Pegou os exames e tudo, e ela conversando ali com ele, aí ela falou, tá, doutor, e quais são as minhas chances? Ele olhou para ela e falou, com essa sua cabeça, com essa sua mentalidade, 99. Não tem outra. Não tem outra. Então a gente começa a perceber cada vez mais que o nosso emocional ele é determinante para nos impulsionar ou para nos colocar numa vala, para derrubar a gente, botar lá no poço sem fundo, né? Semana passada eu enterrei um primo meu lá em Pernambuco, eu estava lá, enterrei um primo meu por conta de depressão, emocional completamente abalado. O que você acha que a gente precisa fazer no nosso negócio? É trabalhar nosso emocional. A gente fala de meta, a gente fala de números, a gente fala de um monte de coisa. Só que a gente precisa buscar dentro do nosso emocional o que nos impulsiona, o que nos derruba. E a gente tem que fugir, não fugir como quem não quer encarar, mas não nos aproximar daquelas pessoas, daquelas situações que a gente sabe que não vai ser benéfica para a gente. Quinto ponto, você não precisa convencer ninguém. Você não precisa convencer ninguém. Você precisa se tornar inegável. A pessoa, você não vai passar despercebida. Não vai passar. Eu era a pessoa improvável quando eu comecei o marketing de relacionamento. Por quê? Tinha uma situação deplorável financeira, tenebrosa, né? Trabalhava no Brás como vendedor de loja, tinha 23 anos, não tinha condição nenhuma, e eu entrei no marketing de relacionamento numa época
que só gente rica fazia o negócio. Pelo menos na equipe que eu estava, só gente com muito dinheiro. E eu era a pessoa completamente improvável. Da época que eu comecei o marketing de relacionamento, eu sou o único que permaneceu. Vocês acreditam? Único, o único. Vocês pensam numa equipe que era grande. E na época, um ator grande aqui de São Paulo se cadastrou, né? Ator de musicais, e nós éramos próximos. Ele cadastrou uma galera, mais de 200 pessoas do mundo das artes cênicas aqui em São Paulo. Só eu sobrevivi, até hoje. O restante, todos pararam. Até as pessoas que eram referência na época, né? Que era um grande líder na época, que era Caio Carneiro, que era o grande líder da empresa que eu estava na época, até ele parou. Foi fazer outras coisas. É sobre você, de novo. É sobre a tua realização, não é sobre o outro. É sobre você. Sexto ponto, tá terminando, tá, gente? Faltam dois só. Sexto ponto. Seu próximo nível exige uma identidade que você ainda não assumiu. Você ainda não assumiu a sua identidade vencedora. Você ainda não assumiu a sua identidade protagonista. Você ainda não decidiu fazer, de fato, esse negócio como quem queima por dentro, né? Então, esse comportamento ele não combina mais com o que eu estou me tornando. Então, quais são esses comportamentos? Você pode depois, com o tempo, enumerar. Se eu fosse reconhecida hoje como diamante, como Blue Diamond, como Presidential Diamond, quais são os comportamentos da Cris e da Bruna, por exemplo, né, que eu tenho hoje, mas que eu sei que elas tiraram completamente para poder chegar no lugar que elas estão hoje? Quais são os comportamentos meus que não combinam com alguém que é grande, que tem resultado consistente, que tem resultado grande, que muda de vida? Quais são os sabotadores pessoais que eu tenho que não combina com a minha versão mais próspera? Porque daí eu preciso fazer um pacto e deixar eles pelo meio do caminho. Eu não posso levar eles para a minha versão próspera. E por último, liderar é sustentar o desconforto que a maioria foge. A maioria sempre vai fugir do desconforto. Gente, liderar é um campo solitário, tá? Mas não é aquela solidão de você se sentir só, as pessoas te abandonaram. Não, tem nada a ver com isso. É porque é um momento que a gente precisa criar, a gente precisa trazer ideias novas para o time. É um momento onde você está estudando e aprofundando os teus conceitos, as tuas convicções. É onde você encontra os pontos que você não abre mão de jeito nenhum. É irreversível as decisões que você tomou. Então, durante um tempo, isso pode se tornar solitário. É o desenvolvimento. É um tempo que você pode até se afastar de algumas pessoas. É necessário. É necessário. Porque o lugar para onde você quer ir te exige um nível de maturidade que não permite que você caminhe junto de algumas pessoas. E tá tudo certo. E tá tudo bem, né? E daí a gente não vai correr e a gente não vai fugir de três pontos aqui que eu anotei para vocês. Conversas difíceis. É duro. O trem é doido. É duro, mas é necessário. Conversas difíceis. Decisões impopulares. É aquela decisão. A decisão é tua. A Bruna veio aqui e tomou uma decisão. Aí todo mundo, várias pessoas não estão concordando com a Bruna. Mas é algo que queima o coração dela. Não é popular, mas é algo que ela sente. E só porque é algo que ela sente, ela merece ser escutada. Ela merece ser ouvida. Então seja firme, mesmo quando a tua decisão ela não é popular. Não é aquela decisão que todo mundo ali acatou de cara. E defenda a tua posição também. E por último, constância sem aplauso. Constância sem aplauso. É quando você não está no palco. Vocês sabem que completei setembro desse ano, é, 13 anos de marketing de relacionamento, né? É um tempo? É um tempo, né? Vocês concordam que é um tempo? É uma vida? Vocês acreditam que eu pisei num palco uma única vez? Em 13 anos? Foi na convenção desse ano. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez.
Porque eu não faço meu negócio para ficar subindo em palco. Eu não faço meu negócio por isso, eu faço meu negócio para realização pessoal e para realizar sonhos e metas da minha família, meus e das pessoas que estão próximas de mim, dos meus amigos, né? Até dos meus amigos, sabe por quê? Porque agora a gente tem dinheiro para poder viajar juntos. Então, é sobre você. Não fique se comparando com a fulana de tal, com a ciclana de tal, com a beltrana. É sobre o negócio dela é dela, o teu é o teu. Não é sobre o palco. Eu esperei quase 13 anos da minha vida para ser reconhecido num palco. E tá tudo bem. Eu não deixei de mudar minha vida financeira. Eu não deixei de bater diamante. Eu não deixei de bater Blue Diamond. O fulano ainda não me chamou para subir no palco. Azar do palco. Problema do palco. Eu quero saber do. Eu falo assim, eu quero saber do meu dinheiro na conta. Bota meu dinheiro na conta que tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham pegado alguns insights e que vocês possam sair daqui um pouquinho mais carregado de coisas boas do que vocês entraram nessa manhã de hoje. Cris, a sala é toda tua, de volta. A Bruna tá com a mão levantada, Bruna. Bruna, queremos te ouvir. Abra seu microfone. Eita, peraí. Peraí. Pode abrir agora. Pronto? Primeiro, eu quero agradecer o seu tempo, sua disposição, Zé Júnior, para falar aqui com a galera, maioria do Goiás, tem de São Paulo também, que eu estou vendo aqui, Carla, Dalva, mas muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, tá? E assim, quanto ouro você falou hoje para a gente? Muito ouro. Você só falou coisas extraordinárias. Você não alisou a cabeça de ninguém. Você foi real, transparente e uma luz aqui para todo mundo. Muito obrigado. E sobre ego, deixa seu ego lá longe, pega ele, acha bom e guarda ele, porque eu sou igualzinho você, José Júnior. Eu nunca quis aparecer em palco, já fui no palco da Doterra também, e já me chamaram outras vezes. Eu falei, não, dá oportunidade para outras pessoas, porque não é sobre palco, é sobre você. Nós nascemos sozinhos, morreremos sozinhos, como se diz, e o crescimento é individual. Não adianta. Quando você diz que a liderança é solitária, porque a gente cresce individualmente, a gente cresce sozinho, eu falo assim sobre as rejeições, eu tenho uma frase que eu sempre falo para as meninas, eu sou o resultado do não que eu dei aos nãos que me deram. Quanto mais não eu recebia, mais eu falava, esse não é para mim, não é sobre mim. Então, eu sou o resultado do não que eu dei aos nãos que me deram. Porque quando a gente abriu esse mercado, eu e a Cris, Júnior, era só não no começo. Eu sei que várias pessoas Imagina. compraram kit de mim de dó. Coitada dessa menina. Ai, vou comprar esse kit dela para ficar livre desse trem de óleo essencial. Eu sei, eu conheço muita gente, mas depois viraram clientes fiéis. Porque eu fui uma pessoa insistente, uma pessoa que eu falava assim: isso vai dar certo, eu não tenho plano B, é meu plano A e pronto, acabou. Eu era uma improvável também, porque assim, eu fiquei 6 meses falando não para esse negócio. Já viu me chamado para a empresa que você trabalhava e para as outras empresas também. E eu sempre não, 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 não. Eu comecei exatamente pelo produto e não é sobre o produto, é sobre a gente mesmo, porque aqui todo mundo tem a mesma lavanda que vem da Bulgária, todo mundo tem o mesmo peppermint, todo mundo tem o mesmo colágeno. Todo mundo aqui na sala, manager, director, elites, Blue Diamonds, é sobre a gente, o nosso posicionamento, o território que a gente quer ocupar no mundo. Quem é você? Qual que é seu legado? Obrigada, Zé Júnior. Foi muita lapada boa. Adoro gente que pega assim, ó. Pega no pescoço, torce, Pega! gente, é isso. Sem a gente falar a verdade, direto e reto, as coisas não acontecem. Eu Não, prefiro mil vezes que a pessoa me alinhe, me direcione, me fale também. verdades, do que ficar passando a mão na minha cabeça, falando palavras e frases bonitas que não vão me levar absolutamente a lugar nenhum. E desconfie, tá?
Desconfie daquelas pessoas que só passam a mão na tua cabeça, diz amém Isso. para tudo e que só é mundo de elogios. Não, 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 a vida não é assim. Não é. Desde que a gente nasce, ela não é assim. Inclusive, pai e mãe já não mostram isso, né? São as pessoas mais reais, verdadeiras. Por mais que doa, eles falam sempre a verdade pra gente, desde pequenininho. Então, quando tem Porque o mundo alguém. aqui fora, amor, é a guerra da carne. Ninguém vai falar, ai, que fofa, ai, que linda. Ah, não, meu amor, é a guerra da carne. Você tem que se posicionar mesmo. Ninguém vai ficar com dozinha de você, não. Esquece. Ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Então, se você não quiser mais que todo mundo, esquece. É Isso. igual a Ruth, esses dias, falou uma coisa muito interessante sobre a ambiência no Rios dela. Não sei se você viu, Zé Júnior. Sobre estava todo mundo no estádio xingando. E eu sempre fui contra a manada. A gente sabe que na Doterra teve uma época de manada, e eu sempre fui contra a tal da manada. Eu sempre falei isso, falei, gente, isso não tá certo, e nananana. Eu sempre fui contra esse movimento da manada. Eu sempre tive o meu posicionamento, que muitas vezes fui criticada, fui falada, não fui entendida, mas isso é que é ser líder. Não é você seguir a manada, é você seguir o que você acredita e o que você vai falar. Isso que vai dar certo. É sobre isso. Perfeito, perfeito, maravilhosa. Gente, é isso. Então, se ninguém tem mais alguma coisa para acrescentar, parabéns para vocês por estarem conectados nessa manhã, aprendendo um pouco mais. E o meu desejo é que vocês coloquem em prática. Coloquem em prática tudo para a gente poder crescer muito juntos, né? Para vocês serem as pessoas que vão despontar muito. E acredite naqueles primeiros insights que eu trouxe sobre 2026. Perfeito. A energia que a gente emana, o que sai da nossa boca, é o que vai reverberar no nosso ano. Então, acredite nisso. Não acho que isso é balela. De novo, só reforçando, não tem absolutamente nada a ver com religião. Não tocaria nesse assunto de forma alguma, né? Uhum. Para você realmente acreditar que é o momento de você se colocar como líder da Doterra, do teu negócio Doterra, mas acima de tudo da tua vida. Essa palavra que a Bruna trouxe, né, que eu falei aqui, é importantíssima, posicionamento. Quem não se posiciona é posicionado, né? E isso é em qualquer lugar, qualquer lugar. É isso, gente. Ótimo dia para todo Obrigado! mundo. Ótimo Tirar dezembro, vamos com foto tudo. Que dezembro é ótimo. Quem falou que dezembro é ruim, né, Zé Júnior? Dezembro é ótimo. é Foto. ótimo. Thalita tá Vamos tirando a fazer a foto. foto. Vamos fazer a foto que eu preciso ir para outra agora. Bora lá. Eita, homem Um, bom. dois, três e foi, gente. Manda para a Cris a Beijo! foto. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Ruth.